Lembra-se de Jacó, aquele cujo nome significa suplantador, usurpador? Lembra-se que ele teve um encontro com Deus, ele viu Deus face a face, dessa forma Deus transformou não somente a sua história de vida, mas também o seu nome de Jacó para Israel? Muito bem, hoje nós falaremos acerca da linhagem dele. Ele teve 4 mulheres, naquela época era permitido. E essas mulheres, elas tinham por nome Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Os filhos dele com estas mulheres formaram a base do povo hebreu. Por isso ele, Israel, é tido como o pai das 12 tribos de Israel. Os seus filhos, por sua vez, chamavam-se Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Além destes filhos homens, ele teve uma filha cujo nome era Diná. Bem, José era o filho mais querido de Jacó, de Israel. Em certo momento, o seu pai resolveu presenteá-lo com uma túnica especial. E por conta desse presente, os seus irmãos ficaram ressentidos. Aí gerou ainda mais competitividade, gerou ressentimento entre eles. E os irmãos, eles estavam planejando matar José. Porém, ao invés de matá-lo, eles venderam José, rasgaram aquela túnica, ensanguentaram os pedaços da túnica e fizeram com que não somente o pai, mas que todo o restante da família acreditasse que José havia sido atacado por um animal feroz e que estava morto. Porém, José havia sido vendido como escravo para o Egito. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Ele guardou consigo a fé que o pai tinha no Deus vivo, todo-poderoso. Ele guardou as histórias que o pai lhe contava. E a fé era uma constante na vida dele. Com o passar dos anos, mesmo longe dos seus pais, tendo sido vendido por escravo, ele viveu as benevolências de Deus. Ele foi humilhado, ele foi escravizado, ele foi acusado por crimes que não cometeu, ele foi acusado por tentativa de estupro. Todavia, tudo isso estava acontecendo para que ele fosse forjado e tivesse experiências com o próprio Deus, para que lá na frente ele se tornasse governador de todo o Egito. E isso sim aconteceu. José, ele tornou-se governador do Egito. Deus usava de uma forma sobremaneira especial. Ele tinha sonhos e sonhos reveladores. Houve um período no qual o próprio faraó do Egito teve sonhos e chamando todos aqueles servos para que interpretasse, ninguém conseguiu. E alguém lembrou que José havia interpretado os seus sonhos quando estava no calabouço. Dessa forma, José foi chamado e levado à presença do faraó. O faraó relatou o sonho e José interpretou. Dessa forma, ele salvou não só o Egito, mas todas as demais nações da fome. E os seus irmãos e a sua família que estavam passando por fome foram buscar alimentos logo onde? No Egito. Ao chegarem lá, José os reconheceu, porém não se apresentou de imediato. É uma longa história e aqui estarei lhes passando de forma sucinta. Para finalizar, José reconciliou-se com seus irmãos, os abençoou, pediu para que eles regressassem, levassem o seu pai, levassem os seus pertences, seus animais, seus servos, seu irmão mais novo, Benjamim. E ali houve uma reconciliação entre toda a família e ele cumpriu um papel crucial
das promessas de Deus para o povo hebreu. José do Egito, de escravo para governador. Lembre-se, para Deus não há nada impossível. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não se limita a tempo, Deus não se limita a distância geográfica. Ele busca verdadeiros adoradores e adoradoras que creiam, que tenham uma fé firmada em Cristo, a rocha inabalável, para que assim ele derrame do seu Espírito Santo e nós venhamos a viver em comunhão, para que o nome dele seja glorificado. Para tanto, todos os dias eu lhes convido a viver a vida em Cristo. Não esquece dessa história. José, ele foi vendido, escravizado, humilhado, açoitado, ele foi perseguido, acusado injustamente de assédio. Todavia, ele estava sendo forjado e de escravo tornou-se governador. Ele não apenas salvou o Egito, mas as nações circunvizinhas. E os irmãos que outrora tentaram matá-lo e venderam ele, receberam o perdão e passaram a viver com as regalias do verdadeiro servo, do governador do Egito, pois abaixo de Faraó só estava o poderio de José. Não esquece essa história e lembra-se que Deus, ele não mudou, que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Busca viver uma vida de integridade, de comunhão, pautada nas sagradas escrituras. Derrama-se na presença do Altíssimo e creia que para Ele não há nada impossível. E você não é obra do acaso, você é feitura do próprio Deus para governar sobre essa terra, em nome de Jesus.